irmãos. É esperança. Você tem... Tu é fiel, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
a Deus por esse culto de adoração, porque verdadeiramente nada pode calar quem é adorador, né? Nem impérios, nem lutas, nem perseguições, nada pode calar o teu lado, o meu lado. Adore a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, eu tenho sempre dou esse testemunho, né? Porque adorando, eu vejo as cadeias sendo quebradas todos os dias. Eu vejo o Senhor trabalhando dentro do meu lar, da minha família, né? Eu vejo Deus assim, robustecendo, dando forças. Os tempos são difíceis demais, né? Mas o que é difícil para um Deus tão poderoso? Aleluia. Eu vou ler aqui, ó, em Amós, capítulo 4, o versículo 12, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu estava meditando aqui nesse texto, e para muitos, às vezes, né, o sentido de se preparar é para ir logo para o Senhor. Mas nós bem sabemos que esse texto, ele vai falar daquelas mulheres luxuosas, daquelas mulheres opressoras, daquelas mulheres que não tinham compaixão das pessoas que eram desprovidas, né, de bens materiais, que não tinham condições, às vezes, para fazer as suas coisas. Elas eram do luxo, viviam nas cercanias ali de Samaria, né? Tinha um grande rebanho, eram assim, e não tinham compaixão de quem precisava. Passamos por isso, irmãos. Vivemos um tempo assim. As vacas de Bazã, elas eram do luxo, da riqueza, né? Elas estavam ali preocupadas com o seu bem pessoal e não queria saber da necessidade de quem estava do seu lado. Então o Senhor usa o profeta para chegar para aquele povo e dizer: a opressão chega, a falta de afeto, de amor, de compaixão, ela vai existir no meio de vocês. Mas aqueles que têm segurança no céu não vai olhar para a prosperidade de vacas de Bazã. Aqueles que têm entendimento na palavra, que buscam o Senhor, que sabem que Ele tem poder para mudar todas as coisas, mesmo que a escassez esteja ali na porta. Aleluia! Ele só vai fazer uma coisa: se preparar para se encontrar com o Senhor. Ele vai se levantar e vai se lembrar que a maior riqueza não está aqui embaixo, mas está lá em cima. Porque o dono de todas as coisas, o Criador excelso por excelência, Ele não esquece de quem pertence ao reino dele. E pode passar o que for. Nós não vemos, irmãos, na vida desses profetas coisa macia, não. Nós não encontramos aqui Ezequiel numa situação favorável. Nós não encontramos Jeremias deitado numa rede tomando água de coco. Não. Apregoando: prepara-te, porque o Senhor está perto. Ele vem. Ele manda que a igreja se coloque. Por isso que ele diz: prepara-te. Porque quem não se preparar não vai conseguir passar pelas coisas que estão por vir. Tem gente que já nem está conseguindo o que está acontecendo agora. A luxúria, o amor ao dinheiro, a falta de compreensão, a falta de afeto mútuo ao próximo. Ontem lá no Monte Gerizim, a palavra foi sobre o amor. Foi sobre o amor. E ele se escassa e se esfria a cada dia. Mas por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com luxúria, com coisas caras, em mostrar seus banquetes, suas festas, seus restaurantes, né? Mostrar essas coisas. Quando o Senhor está cobrando do seu povo nos dias de hoje: prepara-te, ó Israel, eu estou à porta, a opressão está aí, eles estão afunilando,
precisamos é da graça. O que nós precisamos é de ter comunhão e entendimento para que o Senhor permaneça trabalhando a nosso favor, trazendo à existência o que precisa existir. E o preparo não é Ele que vai fazer, não. Me preparar sou eu que tenho que me levantar todo dia e me preparar. Né? De olhar e dizer, tá bom, tem que tirar, abrir mão, renuncia. Eu ouvi esse dia ele falar, pastor Genaro, Cristiane, renuncia. E eu disse, o que, Jesus? Fale para mim o que? Que eu vou renunciar. Renuncie, Cristiane. E olha, irmãos, o que eu tenho renunciado tem sido bacana. Mas é bom renunciar. Sabe por quê? Porque enquanto eu renuncio, você renuncia certas coisas, o preparo está sendo feito. Jesus está contemplando. Aí, quando chegar a hora, nós não vamos correr o risco de ser agarradas com os anzóis como as vacas do vazio. Sabe por quê? O texto sagrado vai dizer que o Senhor fala, vou secar de um lado, mas vou dar água do outro. Né? Vou trazer para um lado, vou escassar do outro. Porém, para elas, o juízo desce. Eu desço os anzóis e agarro. E quem vai se livrar dos anzóis dele? Ninguém se livra. Ninguém se livra. Então, Israel, eu e você, prepare-te. Prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque as portas Ele está. E nós não precisamos das riquezas da mentira dessa terra, não. Nós precisamos da prosperidade celestial, que só Ele pode dar e acrescentar na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Hoje tivemos a escola dominical, irmãos, onde Jesus que nos ensinava muito. Quem veio à escola dominical não perdeu, né? Porque Ele sendo Deus, Ele se curvou diante dos homens e lá foi lavar os pés dos discípulos. Será que nós temos feito isso? Pedro disse, olha, Senhor, não lava só meus pés, não. Lava também, ó Senhor, minha mão, lava todo o corpo. Ele disse, Pedro, só baixa os pés, porque os demais já está tudo limpo. Então me lava todo. Ele disse, não, só basta os pés. Tem muitos crentes que querem ensinar a Deus nesses últimos dias. Pedro, ele queria tomar a frente de Jesus. Assim, ele disse, não, Pedro, lavando os pés, está, os demais, todo o corpo está limpo. Glórias a Jesus. Coisa maravilhosa a gente ouvir a respeito do amor de Deus, da benignidade do Senhor. Esses últimos dias, irmãos, está havendo muita separação. Às vezes nós estamos reunidos, mas não estamos unidos. Às vezes falamos do amor, como hoje nós ouvimos falar, mas, irmãos, às vezes a pessoa que muito fala do amor, ele muito exige. Mas o amor é necessário no nosso meio. Glória a Deus. Nós vimos os desprezos pelas coisas de Papai do céu. Pedro disse, lava. Não, Pedro. O que eu estou fazendo agora, tu não compreende. Mas depois tu compreenderás o que eu quero falar para vocês. Irmãos, como a irmã falou, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor. Sobre o tempo de Israel, mas no dia de hoje é prepara-te, ó igreja. Porque certa vez eu fui numa convenção. Meu irmão, depois, é como a irmã falou, porque às vezes as vacas de Bazã, irmãos,
às vezes está dentro da nossa igreja, né? Porque elas só pensam em si. E quando eu vi lá ver aquela mulher, toda de esposa, de pastor, toda de brinco, toda ligada, toda, meu Deus do céu, cheia de coisa. Aí o meu sogro disse: olha, Gerardo, essa daí é a esposa do pastor. O que é isso, pastor? Ela é convertida, ela é filha, ela é esposa do pastor. Então vocês vejam que as pessoas querem aparecer, querem buscar presença, glórias ao Senhor, mas a presença que interessa à igreja é a presença do Todo-Poderoso. É esta presença que nós precisamos. É batismo com o Espírito Santo, é cura divina, glórias ao Senhor, é renovo, é os dons espirituais sendo manifesto no nosso meio. Já basta de falar, nós temos que sermos reais. Eu estou percebendo que Deus, Ele está querendo alguma coisa de nós esta noite. Alguma coisa, vamos mais à frente para nós ver o que Deus tem mais para nós. Amém? Glórias ao Senhor. Vamos ouvir um louvor da parte de Deus. Irmã Gerlane, vem aqui. Canta um louvor bem bonito aqui para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Ele está aqui no nosso meio. A presença de Deus neste lugar. Eu irei deixar aqui para a meditação da igreja, Jeremias 32:17. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Amém? Para o nosso Deus nada é difícil. Tudo é possível. Amém? Glória a Jesus. Nosso Deus é poderoso, Ele é tremendo e Ele está neste lugar. Glória a Jesus. Nós estamos alegres, porque sentimos a presença dEle aqui. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. chamo que Ele vem. Ele está comigo no meu caminhar, abrindo portas e ungindo meu cantar. Ele é o Deus soberano, leão de Judá. É poderoso, infalível, é Deus tremendo, invencível.
nós temos ouvido já testemunhos de que o Senhor é o nosso pastor. Glória a Jesus. O Salmo nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Jesus. Este é um salmo, Glória a Deus. podemos dizer, universalmente conhecido, né? Mas esse salmo é uma expressão de uma experiência com Deus. O salmista, trazendo nesta expressão de um cântico, ele relata a experiência dele com um Senhor que cuida, um Senhor que protege, um Senhor que orienta, um Senhor que alimenta. E Davi foi um pastor, então ele entendia o tamanho, a grandiosidade do cuidado que uma ovelha exigia de um pastor. E então, se alguém perguntasse para ele: Davi, quem é Deus para você? Ele certamente diria: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o Davi que vê esse pastor que conduz a pastos verdejantes, talvez esteja expressando isso depois de muitas experiências. Talvez se você pergunte para uma criança o que é Deus para ele, ele vai falar: Deus é bom, pela bondade que ele enxerga em Deus, porque ele não experimentou ainda adversidades. Mas quando vem momentos como nós ouvimos a nossa irmã contar, e aí muitas das vezes nós nos vemos como Davi expressa aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é muito difícil nós nos assegurarmos que o Senhor é o nosso pastor. E Davi não passou por um vale de sombra de morte. Enquanto adolescente, ele ficava no pasto protegendo as ovelhas, cuidando das ovelhas no deserto, guiando elas por rios que fossem verdadeiramente rios que trouxessem refrigérios a elas, levando a pastos em lugares seguros, alimentos saudáveis. E ele via Deus desta maneira, mas esse salmo, a Bíblia não relata em que momento Davi escreveu esse salmo. Mas eu, em minha percepção, consigo ver Davi relatando esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é pastor por excelência, por conta de tudo que ele passou. Não só na sua experiência de inocência, né? Porque, vamos pensar, Davi era um jovem, cuidava das ovelhas do seu pai, com todas as adversidades, protegia as ovelhas, foi capaz, habilitado por Deus, a matar urso, matar leão, por Deus. Deus deu a ele essa habilidade. Mas também lá nesse pasto, ele aprendeu a adorar a Deus e lutar com seus ovelhas. Então ele tinha relacionamento com Deus, ele via o Senhor na sua grandeza. Mas quando ele foi, num certo momento, levar alimento para os seus irmãos, lá na guerra, e aí chegou um momento em que Davi se vê numa condição desafiado. E ele olha para aquela circunstância e não vê como um desafio próprio. E aí ele vê: se o Senhor me proteger, me ajudou, me habilitou a proteger as ovelhas, eu vou
com esse homem em nome de Deus, porque ele desafia o nome do Senhor. Mais uma vez, Davi está no vale de sombra de morte. Porque a gente talvez não observe Davi com a ótica que ele mesmo se via. Ele tinha habilidades dadas por Deus, tanto que a ferramenta que ele usou foi a mesma que ele usava no campo. Porque aquela é a ferramenta que Deus queria usar a vida de Davi. Ele estava hábil, mas ele tinha confiança no Senhor. Ele falou: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele usou a habilidade que Deus deu a ele. Mas ele estava no vale de sombra de morte. E pôde confiar no seu Senhor. E depois, quando ele venceu Golias, então ele é aclamado. E de repente tudo volta aos pastos verdejantes, no palácio, vivendo ali com o rei. Só que o rei se enciuma de Davi. E aí o que acontece? Davi volta para o vale de sombra de morte, fugindo de Saul. Mas em todo tempo, ele confiou naquele que era poderoso para guardar a sua vida. Aleluia. E deu a ele o escape. E quando ele chegou no palácio de volta, e aí sim, como rei, ele fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, porque aqueles homens que eram servos de Saul também foram responsáveis por colocar Davi no vale de sombra de morte. Então, eles poderiam ser vistos como inimigos de Davi. E aí ele diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse óleo é a óleo da unção, da habilidade que Deus deu, um degrau na capacidade que Deus deu para ele viver novos desafios. Porque ser rei, ser pastor, ser um líder, não é para qualquer um. Tem que ter capacidade de Deus, tem que ter unção de Deus, tem que ter um chamado, tem que ter uma vocação. E Davi então reconhece que o óleo que desceu sobre ele naquele dia lá na sua casa era para aquele momento que Deus determinou, não era para antes nem era para depois. Certamente, na inocência de Davi, quando ele chegou no palácio, depois de matar o Golias, pode ser que passou pelo coração dele aquela unção que veio sobre mim, na casa de meu pai, aquele óleo derramado sobre a minha vida. Pode ser que esse seja o momento. Vou ser coroado, né? Mas não era o momento ainda. Havia vales para ele passar, para conhecer mais do poder de Deus sobre a sua vida, para receber do Senhor a força, a graça, a sabedoria, a virtude que era necessária, porque o vale nos faz passar por isso. Conhecer a Deus no vale são experiências que nos enchem de poder. Nós podemos sentir a virtude do Senhor na vida da nossa irmã, contando aqui com grande vigor: eu estou curada, eu estou forte, eu estou fortalecida no Senhor, porque ela passou pelo vale. E lá ela conheceu o poder do Senhor. E aí Davi vem e no versículo 6 ele fala: certamente que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias. Ou seja, não importa se eu estiver no vale, se eu estiver no palácio, se eu estiver no campo, aonde eu estiver, com a presença do Senhor, eu vou vivenciar tudo para a glória dele, porque o Senhor é comigo. Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor nos ajude a estar na posição que Ele nos chamou, para que a bondade dele nos alcance todos os dias. Agradeço a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso tem que mirar. Deus está falando para alguém. Você vai passar pelo vale, mas Deus está neste vale. Deus está falando esta noite. A gente precisa compreender o que Deus quer conosco, porque Ele é o Deus que avisa. Ele é o Deus que usa os seus santos profetas. Por isso nós temos que vigiar. Vigiar. Aleluia. Não brinca
Glória a Deus. Porque Deus está te avisando esta noite. Deus está no vale. Mas olha para Ele. Deus está no deserto. Mas olha para Ele. Glórias ao Senhor. Porque Deus, irmãos, Jesus foi lá para o deserto. Ele foi testado lá no deserto. Quem levou Jesus ao deserto? Foi o diabo? Foi o Espírito Santo que levou ele lá para o deserto. Compreenda isso. Nós estamos em um tempo que é um tempo de deserto. Às vezes procuramos refúgio em alguém que não vá confiar. O nosso refúgio ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas pelo amor de Deus, não brinca de crente, de ser crente. Deus tem te falado a tantos, mas você não tem se consertado. Você não tem se consertado com Deus. Muitas vezes Ele tem falado contigo, mas você tem dado ouvido de o quê? Aleluia. Mas eu quero dizer, nesta noite, o Espírito de Deus está falando nesta noite. Não vão atrás desses profetas que correm para lá, para cá, e que vê tantas visões, só não tem a visão de Deus. Hoje de manhã eu fui falar disso lá na congregação. Precisamos de termos a visão de Deus. Tem coisa que parece que está tudo bem. É de Deus. Deus está comigo. Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem passado por deserto? Tem experiência do deserto? Pelo vale? O Espírito de Deus está nos ensinando esta noite. Leve a sua vida orando. Você tem que assumir um compromisso. Ou assume o compromisso com Deus para viver, ou despreza para morrer. Você vê igrejas por aí pregando isso? Só estão pregando prosperidade. Certo? Quando João chegou lá, o Jordão estava aquele povo e disse: olha, o machado está onde? Onde é que o machado estava? Não, isso não. O machado está à raiz de toda árvore. Toda árvore que não der fruto, que será o quê? Cortada e lançada no fogo. Às vezes a pessoa aceita Jesus e para de dar fruto. Deus quer que nós venhamos dar frutos para a honra e a glória do Senhor. Ou nós temos o Espírito, ou não temos. Ou damos lugar ao Espírito Santo, ou vivemos de qualquer forma. Não é assim que Deus quer. Porque Deus lhe ama. Ele nos chamou porque tem uma obra na nossa vida. Ele não quer que nós levemos a nossa vida de qualquer maneira. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Glórias ao Senhor. Os querubins, olhando para Deus, disse: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Igreja, vamos despertar. Jesus já veio. Deus tem uma obra na nossa vida. Vamos ouvir o conjunto Rocha Eterna, adorar a Deus.
Hoje nós tivemos um culto diferente. Eu já estava pensando como ia fazer, mas Deus, Ele mudou o rumo. Glória a Deus. Porque Ele nos ama tempo a tempo. Deus sempre falava com Israel e já se consertava depois. Estava Israel distante. Deus falava para Israel e Israel se consertava. Depois estava Israel de novo lá fora de Deus. Glória a Deus. Aí chegou o tempo do rei Asa. Olha, Asa, avisa lá o povo de Israel. Se o povo estiver comigo, eu estarei com ele. Mas se o povo me deixar, eu também deixarei ele. Aleluia. Nosso Deus é um Deus sério. É o Deus de fogo. É o Deus que está no nosso meio. Ele quer fazer maravilhas. Ele procura lugar, mas muitas vezes não encontra. Pode cantar um pouquinho para se levantar. Glórias a Deus.
Glórias a Jesus. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Deus já tem falado poderosamente nessa noite. Estamos alegres por isso. Graças damos ao nome do nosso Deus, né? Irmãos, nós queríamos só aproveitar dentro da leitura que nós fizemos aqui no início, os que chegaram um pouco depois, foi no Salmo de número 126 e já foi lido. Eu queria somente ler o versículo de número 3, não é? Que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Deus, que maravilha, não é? Só essa palavra, irmãos, nos conforta, nos consola. Deus é um Deus de coisas grandes, né? Até mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, Deus, Ele continua grande. Nós vemos aqui dentro desse salmo, para entendermos ele de uma forma melhor, você tem que ler o salmo de número 137, né? Porque lá vai falar sobre terrível cativeiro. Nosso pastor estava falando aqui sobre, em termos de obediência, né? E Deus, Ele é bom, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Deus só requer de cada um de nós uma coisa: obediência. Há poucos dias eu estava numa congregação nossa e falei, quando nós entramos no colégio e vamos lá começar a alfabetização, a gente já está com os cabelos brancos, né? O cansaço vai batendo, mas a gente ainda tem lembrança. Eu lembro que quando minha mãe foi na loja comprar lá o meio de alfabetização, e era aquilo, um livro meio assim retangular, e era aquela cartilha da Thalita, né? Que a gente tinha. Aí ali a gente aprendia, né? A ficar fazendo cobrindo aquela letrinha para aprender o A, E, I, O, U. Aí quando a gente conseguia o A, E, I, O, U, aí a gente ia para o A, B, C, D e por aí afora, né? E quando a gente entra na igreja não muda muita coisa, só que na igreja a gente muda um pouco o sentido, que a gente tem que aprender o obedecer, né? É a cartilha de Deus, é a cartilha da obediência. Irmãos, e quem obedece a Deus não passa nenhum tipo de situações, né? Difíceis em sua vida. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 4, estávamos até falando aqui na escola dominical, nós vemos ali que Jonas, né, ele toma uma atitude na vida dele. Ele toma uma atitude na vida dele, porque Deus comissiona ele para ir para um lugar, mas a opção de Jonas é para ir para outro lugar, né? Ele sabia de onde ele tinha que ir, porque Deus falou com ele: você vai para lá. Foi uma mensagem clara, objetiva, não deixou nenhuma sombra de dúvida, porque o falar de Deus, irmão, não nos deixa dúvida no seu falar. E coisa boa, irmãos, é quando Ele fala conosco. Eu quero trazer uma notícia boa para você aqui nessa noite. Ele está disposto a falar com você a todo momento, a toda hora, em todas as situações. É que muitas vezes, irmão, nós às vezes achamos por bem tomar atitudes por nosso próprio caminho. Ele também respeita. Ele respeita. Se você quiser tomar uma atitude que seja da sua vontade, Ele não vai vir te pegar pelo braço, Ele não vai colocar nada para te impedir ali na frente, Ele vai deixar você ir. E Ele vai ficar no mesmo lugar onde Ele falou, aguardando a posição. E Jonas, quando Deus fala com ele, né, ele toma aquela atitude de ir para um lugar contrário ao lugar que Deus o tinha determinado. E eu quero dizer nessa noite aqui, se Deus te mandou, você vá, você obedeça a voz de Deus, mesmo que muitas vezes isso possa te trazer até algum tipo de dor, mas vale a pena você obedecer ao Senhor, você ouvir a voz de Deus, seguir o caminho que Ele está traçando para a tua vida. Nós vemos ali que aquele homem, ele vai até um lugar das embarcações, e a palavra de Deus diz que lá tinha um barco partindo para Tarsis. Ele paga a sua passagem, ou seja,
Em outras palavras, ele quer dizer, eu vou pagar para ver. Né? Eu vou pagar para ver. E pagou. Pagou, entrou e foi em direção ao objetivo e ao que ele imaginava. Só que ele estava assim tão distante das coisas que ele vai para baixo, lá para o porão, a parte baixa do navio. Irmãos, de acordo com a geografia, Nínive estava acima, Tarsis para baixo. E a primeira descida dele é quando ele desce para ir para buscar o navio. Ele chegando no navio, ele desce para baixo, para o porão do navio. E ele vai descendo. Porque, irmão, quando nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, o nosso caminho é um caminho de descida. E muitas vezes nós começamos até inquirir a vida de um, a vida de outro, olhar e achar insatisfação. Mas o problema não está nos outros, o problema está em nós mesmos. E nós precisamos ter um reencontro, e esse reencontro é com o próprio Deus. Não existe satisfação se não for em Deus. E nós precisamos buscar em Deus, cada um de nós. Não existe realização na vida humana se Deus não estiver presente na sua vida. Você pode estar morando lá no mais alto cume de um morro, mas se Deus estiver naquele lugar é o lugar mais feliz na terra para você. Oh, glória a Deus! Não adianta o homem ter riqueza, não adianta o homem ter bem, não adianta o homem conquistar muitas coisas. Se não tiver Deus, o homem não é nada. Porque o homem é pó. Ele é pó, ele é cinza. No Salmo de número 103, a partir do versículo 14, diz: lembra-se que nós somos pó. E nós vemos que dentro daquela trajetória, Jonas, quando ele chega lá embaixo, irmãos, isso fala também de um pouco de insensibilidade. Se a palavra de Deus não nos confronta, se a urgência da pregação não chega ao nosso coração, nós precisamos refletir, porque nós estamos vivendo um tempo, principalmente dentro dessa cidade, irmãos, que há uma necessidade da igreja proclamar o Evangelho e proclamar com ousadia. Crianças, jovens, adolescentes, os anciãos, como sair na rua, falar de Jesus. O inferno não vai prevalecer. A vitória é do povo de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós precisamos fazer uma autoanálise na nossa caminhada. Nós tivemos entre o século XVIII, do século XVII, século XVIII, um dos maiores evangelistas que já esteve sobre a terra, chamado Moody. Moody era um homem que ele não se satisfazia se ele não pregasse a palavra de Deus. Moody, ele era intenso no divulgar o nome do Senhor. Um dia muito atarefado na vida de Moody. Ele daqueles dias que, quem sabe você, eu, às vezes, temos um dia como esse que você não sobra tempo para nada. Você vai para um lado, você vai para o outro, tá? E quando você chega em casa, às vezes você lembra que tem que comer, né? E às vezes nem comer a gente come. Muitos talvez bateu de frente com um dia desse, e quando ele estava na sua casa, por volta de quase já 11 horas da noite, ele vai se curvar para orar a Deus. E quando ele está dobrando seu joelho, ele lembrou-se: não, eu não posso me curvar diante do Senhor. Faltou alguma coisa hoje. Eu vou ter que resolver esse problema e não vai ficar desse jeito. Ele olhou o tempo, descortinou a sua janela e estava caindo uma chuva, mas uma chuva que Deus dava. Ele botou a sua capa, ele não quis saber, ele saiu pelas ruas, caminhando em direção e procurando alguém. Quando de repente naquela hora vem alguém apressado com um guarda-chuva correndo, e ele falou: pare! E o homem parou assustado com aquele guarda-chuva, tremendo. Quem pode estar falando comigo uma hora dessa? Ele falou: eu tenho uma mensagem de Deus para você agora. Eu quero falar de uma palavra de salvação para você. Aquele homem no meio daquela chuva toda, ele
preciso dessa palavra. Porque diante daquele homem, ele fez uma oração e aquele homem abraçou ele e caminharam junto para o seu destino. Agora ele pôde chegar na sua casa, dobrar o seu joelho e ele de uma forma satisfatória conversar com o seu Deus e dizer: mais uma vez eu cumpri o seu mandato, Senhor. O Espírito de Deus nos comissionou. O Espírito de Deus tem nos chamado. Há uma obra a ser realizada. Muitas vezes, irmão, nós passamos luta. Nesse capítulo 1, versículo 4, tinha um dormente lá no meio do barco, lá embaixo. Mas se os irmãos puderem botar aqui, capítulo 1, versículo 4 de Jonas, irmãos vão ver. Leia aí. Como é que está escrito? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Refletindo em cima do que estamos lendo aí. Olha, tem muita gente que dá uma topada no chão ao diabo. Pega um resfriado, é o capeta. Às vezes, bate o desemprego na porta, é o rabudo. Não. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Sabia que o Senhor manda vento também? Irmão, eu espero que Deus não mande vento na nossa vida para despertar um dormente. O vento vem para despertar dormente, levar cantar a manalatória. Acorda, desperta. Dá lá para cantar assim. Irmão, nem o vento que Deus mandou, nem o mar agitado, nem a tempestade fez aquele homem acordar. Mas ele tinha que acordar. Porque está todo mundo clamando lá ao Deus deles. E um levanta a mão para um lado, o outro levanta a mão para o outro, e quanto mais clama, mais o vento sopra. Aí alguém lá de repente lembra: olha, tem alguém também no barco? Tem? Mas cadê? No meio de uma tempestade dessa, o que ele está fazendo? Está dormindo. Ele está dormindo, não é possível, dormindo? Está dormindo. E quem é ele? É um crente. O crente está dormindo. No meio da luta, no meio da prova, no meio da tempestade, o crente está dormindo. Acorda! Está na hora de nós gastarmos mais as lágrimas dos nossos olhos, gastarmos mais o joelho das nossas pernas, nos curvarmos mais diante do Todo-Poderoso. Acorda ele lá, acordar. Aí ele começa a ver o clima, a situação adversa que está, e começa as perguntas. Qual é teu nome? Sou Jonas. Da onde é que você vem? Eu venho da terra dos hebreus. Qual é a tua ocupação? Sou um profeta. Para onde você vai? Tu veio para Tarsis. Clama ao teu Deus. Agora ele não tem nem força para clamar a Deus. Mas vamos fazer o seguinte: vamos jogar uma sorte aqui para ver qual é o meio, por causa que problema veio, por causa de quem eles tinham costume. Caiu a sorte sobre quem? Irmãos, isso era um jogo na época. Não sei porquê, eles usavam os nefilins, o neftalim, né? O Astarote e as outras coisas, e caiu sobre Jonas. Quando caiu, ele falou: tá certo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu sou o problema, eu sou o resultado desse caos que vocês estão vivendo. Irmão, você tem que ser bênção no lugar que tu mora. Tu tem que ser bênção na tua família. Tu tem que ser bênção na tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja nunca um agente de caos. E eles falam: o que a gente vai fazer com você? A tempestade está aí, o barco está quase quebrando, a gente vai afundar, a gente está se perdendo. Não, tem um jeito. Me joga no mar. Me joga no mar.
é a solução para vocês. Vai vir paz, vai vir tranquilidade. Crente não foi feito para morrer, crente foi feito para fazer a obra. Oh, glória a Deus! Eu quero dizer que as primeiras descidas de Jonas, do lugar de onde ele morava até o porto para pegar o barco, do barco descendo do porão de navio, foi opção de Jonas. Agora, para ir para o fundo do mar, foi opção de Deus. Crente que não obedece vai para o meio do mar, mas não vai para morrer, não. Eu quero ser aqui agora um transmissor da palavra de Deus. Está pensando que vai morrer? Não vai morrer. É Deus agindo, é Deus montando o barco, é Deus trabalhando no barco. Ele quer quebrar coração aqui nessa noite. Ele quer que se aproxime dele. A obra é grande. É mais olha a mão de Deus aí sobre a tua vida. Olha aí, ó, esse problema que tanto te preocupa. Deus entrando agora com a sua mão, te dando vitória agora nessa noite. Esse problema que é o olhar do homem impossível de resolver. E agora, pela poderosa mão de Deus, tu recebe agora a tua vitória. Deus de vitória. Tem um homem no meio do mar. Tem um homem no meio das águas. Nemarrade cantarabadá, Cid cantarabadá. Mas no momento que ele cai, Deus já tinha preparado um peixe. Olha, tem gente que às vezes está pensando que vai de barco, mas vai de peixe. Misericórdia. Oh Jesus, ele pensou, agora acabou, terminou, meu fim, estou dentro d'água. Imagina só, você nem nadar sabe. Mas de repente, quando ele cai lá, ué, mas aqui, pô, isso aqui não é o mar, onde é que eu estou? E ele sente alguma coisa lá dentro, mas ele agora, ele começa a sentir que aquelas entranhas ali não é o mar. Eu estou dentro de um lugar diferente. É escuro, mas não é mar. Tem água, mas não é a praia. Mas aí, em dado momento, se caiu algo dentro do peixe, o peixe tem um processo, como todos nós temos, chamado digestão. Tem como. Se você comer, seja o que for, bateu lá dentro, entra um processo digestivo lá dentro do seu organismo, para tirar proveito de tudo aquilo que está dentro do seu corpo. É o que traz para você, né, força, vigor, para você estar de pé. E ele extrai de lá vitamina, proteína, sal mineral, tudo o que você precisa para o teu corpo. E no corpo de qualquer ser é a mesma coisa. As plantas se alimentam pelas raízes. E um peixe também se alimenta daquilo que ele consome. Se ele consumiu ele para dentro, ele tem que produzir alguma coisa boa lá dentro do organismo do peixe. E agora está lá o profeta dentro de um peixe. Agora, irmã Maria de Fátima, para e pensa dentro daquelas carnes, daquela cartilagem que ele tenta botar a mão, mas não tem onde segurar. E ele está rodando para lá, e ele está rodando para cá, e ele vai para cima, e ele vai para baixo. A palavra de Deus diz que lá no ventre do peixe ele lembrou do Senhor. Pensa tanto em si, faz tanto projeto pessoal. Agora está dentro do peixe. Esse livro é tão curtinho, nos ensina tanto. Agora ele clama de lá ao Senhor. E o Senhor tem misericórdia na vida dele. O Senhor olha com um olhar de compaixão para ele. Olha, meu irmão, ele poderia parar em qualquer lugar. Aquele peixe poderia ir para qualquer canto. Mas aquele peixe foi justamente
para o lugar que ele deveria ir. O peixe ancorou justamente em Nínive. E eu quero dizer para você, não tem como fugir da mão de Deus. Ele te acha, ele te vê, ele sabe onde você está. Não tem como fugir dele. O salmista diz: se eu subir ao alto céu, aí tu estás. Se eu descer as maiores profundezas dos abismos, lá tu estás. Se eu tomar as asas da alva, até ali tu me encontrarás. Não tem como fugir dele. Grandes coisas o Senhor tem feito pela nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem para você nessa noite. Aquele homem que foi comissionado por Deus, e de acordo com a tradição, além daquele povo ser extremamente violento, diz a tradição que aqui Jonas tinha algumas coisas para acertar com aquele povo, porque de acordo com o que relatava, o pai de Jonas foi assassinado por aquele povo. Mas a gente não vai nem entrar nisso. Por quê? Se você pensa que você pode chegar no céu sem você perdoar, está enganado. Uma certa feita perguntaram para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus olhou para ele e falou: não, 70 vezes 7. Se você tiver dificuldade de perdoar e você quiser entrar na cartilha de Jesus, você chama uma pessoa, multiplica 70 vezes 7, vai dar 490. E você vai falar: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, até chegar nos 490. Eu quero te dizer que esse sentido de 70 vezes 7 aponta justamente para o cativeiro babilônico, onde eles ficaram lá 70 anos. E Deus perdoou o pecado do povo. Perdoou quando o rei Jeoaquim, chamado pelo profeta Jeremias, e leva o rolo do Senhor para mostrar para ele que se ele não se voltasse para Deus, o cativeiro estava chegando e não estava longe. Ele olha para o seu servo e ele pega um estilete, falou: me dá essa palavra aqui. E ele pega aquela palavra e vai picando, pontinho por pontinho, vai jogando na fogueira. Triste coisa é quando nós endurecemos o nosso coração, quando Deus está falando conosco. Se Deus está falando contigo nessa noite, quebranta o teu coração, volte-se para o Senhor com urgência. Ele te ama, Ele te quer. Aquele homem entra naquela grande cidade, aquela cidade grande, chamada Nínive. Talvez um pouco aborrecido. Jonas não era um homem assim, que a gente pode botar na categoria dos mais humildes. Depois dele passar do processo, ele até orou, talvez ele olhou, e ele perguntou para Deus. Deus algumas vezes fala 2 vezes, nem sempre. Porque o que ele falou com você no início, permanece de pé. Ele não vai ficar toda hora falando a mesma coisa. Ele não é um disco. Quem lembra daqueles LP? Às vezes a gente tinha aqueles LP, ele arranhava. Aí chegava em determinado ponto, aí era engraçado, porque ele ficava e não saía do lugar, né? Aí a cantora estava cantando e passaram, e passaram, e passaram, e nunca passava, e ficava lá, passaram, aí você tinha que dar um petelequinho para ir para o outro lado. Eu falei: meu Deus, arranhou o disco. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele fala com você, o que ele falou está de pé. Não cai uma palavra sequer. Se ele falou que vai te dar, ele vai te dar. Se ele falou que não vai te dar, não vai te dar. E nós precisamos reconhecer que ele é Senhor. Aleluia. Hoje meu pastor estava falando aqui e nós vemos que Pedro é engraçado, né? Pedro, eu acho que ele queria tomar o lugar de Jesus, né?
Só no pensamento dele. Por ti eu dou minha vida. Não dá nada. Ele estava acompanhando de longe, era um acompanhante de longe. Agora ele chega lá, quando olha a bacia, na porta da entrada. Engraçado que todos passaram, né? Os 12. Não é para mim não. Passaram de lá, que isso é para alguém fazer. Jesus já pegou a toalha, já cingiu sobre ela e está olhando lá a cada mulher. Alguém vai fazer, mas ninguém fez. Aí quando chegou o término, porque ali já é uma quebra de protocolo, porque era para ser feito antes, mas quem faz é o servo. Não o Senhor, mas se o servo não faz, quem vai fazer? Quem? É o Senhor. Agora senta vocês aí. E quem ajoelhou? Foi o mestre. E eles ficaram sentados. E o mestre falou: dá o pé para cá. E ele ajoelhado lavando o pé. Quando chegou no de Pedro: não, o meu não. O meu, senhor, não pode, não. Pensa que isso aí era o que? Humildade? Isso era soberba. Soberba para o meu, não. O meu, o senhor não bota a mão no meu pé. Imagina que vai botar. Pedro, se eu não botar a mão no teu pé, tu não é meu discípulo. Tu não é meu discípulo. Aí ele fala: então, peraí, já que é para lavar, então lava o corpo todo. Aí você não está entendendo nada. Porque assim, com Pedro é 8 ou 80. Irmãos, os personagens da Bíblia nos ensinam muito. Mas voltando para o Jonas, Deus falou novamente: vai lá e prega o que eu mandei você pregar. Você sabe o que você tem que falar. Eu já te dei a mensagem. Não adianta querer fugir daquilo que Deus tem determinado para você fazer. Sol quente, ele entra pela cidade, no meio daqueles crânios que era a porta de entrada da cidade de Nínive. Ele passa por aquilo ali, 40 dias ainda, Nínive não existirá mais, essa cidade será subvertida, ela será destruída. E alguém perguntou: por que, homem? Por Deus. Deus vai acabar com essa cidade, não vai sobrar nela pedra sobre pedra. Alguém vai: eu senti um arrepio dessa palavra. Essa palavra agora mexeu comigo. Olha, tem um homem falando que a nossa cidade vai acabar. E um fala para cá, outro fala para lá, outro fala para lá. E quando chega de repente no rei, o rei temeu o que o profeta falou. Sem conhecer o profeta, ele temeu. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela tem poder. O rei rasga as vestes, o rei proclama um jejum em toda a cidade. Nem animal pode comer mais, até os animais, todo mundo jejuando. Deus olhou para a cidade de Nínive, viu o arrependimento da cidade de Nínive. Aí fala para o profeta, que já foi lá para cima do alto: agora eu vou ver a destruição. Eu vou ver como ele vai destruir, se vai ser com terremoto, se ele vai mandar fogo, o que vai vir? Vai vir uma enchente do mar. Eu quero ver agora o que vai acontecer. De repente, no 41º dia, não aconteceu nada. Aí ele olha para o alto: ué, eu errei nos dias? Não é possível contar de novo, não. Falhou. Todo mundo acreditou, mas aí ele foi para debaixo da onde? Irmão, lembra? Ele foi para debaixo da boboreira. Irmão, tem crente assim que vai para debaixo da boboreira. Ô Jesus, aí ele foi para lá e ele gostou. Aí ele amou a boboreira. Ô boboreirazinha boa. Colocou sobre a sua cabeça. Agora a sua carequinha não está mais se esquentando o sol. E ele está feliz com a boboreira. Só que o mesmo que criou a boboreira faz secar a boboreira. Eu quero dizer que tem muita gente, irmão, quando está no conforto, esquece de Deus. Às vezes a luta precisa vir para aproximar o crente de Deus. Oh, Matacan!
Santo, é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Tu teve amor por essa arvoreira. Você não plantou uma semente na terra para ela crescer. Foi eu que fiz nascer ela, porque eu sou dono de tudo. Agora você se apaixona por um vegetal, mas você não tem amor pelas vidas e pelas almas. Agora Deus está tratando, depois de salvar aquela geração de Nínive, com o próprio profeta, com o coração do profeta. Eu quero dizer nessa noite que a palavra de Deus, ela tem que trabalhar primeiramente em nós, para depois ela trabalhar através de nós. E hoje Deus está falando com alguém aqui. Deixa Deus te usar. Oh, glória! Nós louvamos a Deus e agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Apresenta pelo menos a tua alma. Apenas a tua alma. Segundo credo, não está tão desligado. Nem apresenta a Deus a sua própria alma. Mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor Jesus falou para você. Ou seja, para você, não para nós. Deus ainda continua falando para a sua igreja. Eu desejo saber se tem aqui alguém que nesta noite queira fazer um propósito diante de Deus, queira aceitar Jesus como teu Salvador, ou fazer um propósito. Nós vamos orar agora pela tua vida. Aleluia. Porque Ele continua falando. Se tem aqui alguém, vem aqui que nós vamos orar por você. Se tem aqui alguém que queira entregar sua vida para Jesus, vem. O dia é hoje, não é amanhã. Né? Jonas pensava que tinha tanto dia para viver, tranquilo, distante de Deus, né? Agora eu vou embora, não quero saber não. Nínive eu já conheço, Nínive, aquele povo é um povo desgraçado, é um povo que mata, que tirava os dedos da pessoa, que tirava os dedos dos reis, para que não pegasse mais na espada, e ele sai fugindo. Mas Deus disse, olha, vem cá, Jonas, que eu quero tratar contigo. Hoje Deus está falando, vem cá, meu filho, eu quero tratar contigo, vem. Porque o dia é hoje, não é amanhã, o dia é hoje. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Olha, tem alguém que queira ser um profeta de Deus? Levanta a sua mão e vem aqui que nós vamos orar pela sua vida. Deus, eu estou desanimado, estou sem força, vem aqui que nós vamos orar. Deus vai te dar força. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Porque Deus te ama. Eu me lembro que um dia eu estava aqui quando o pregador chamou, você que quer ser uma bênção na mão de Deus, venha. Então Deus, eu cheguei, vim na frente e oraram por mim, graças a Deus. Deus me tornou uma bênção na sua mão. Se tem aqui alguém que queira ser uma bênção na mão de Deus, vem aqui que nós vamos orar por você. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. Se não tem, vamos ficar agora. O irmão vai anunciar os trabalhos da semana, depois. Glória a Jesus. Nossos trabalhos seguem. Sempre lembrando, segunda a sexta-feira, a nossa oração matutina,
aqui no Templo Sede, de 6 às 7h30. Também na terça, amanhã, nós temos ali o culto, né, no nosso ponto de pregação, na casa da nossa irmã Josefa. O nosso evangelista Fernando estará lá com a equipe e um grande culto de louvor e adoração ao Senhor, né? Os irmãos estejam lá, será uma bênção. Nós não apagamos a chama da nossa congregação em Nova Betel, né? Então ali um ponto de pregação, e já teve o primeiro culto e com certeza Deus continuará abençoando. Na terça-feira, culto administrativo aqui no Templo Sede. Na quinta-feira temos o círculo de oração às 17 horas e um grande culto em adoração ao Senhor. Também na sexta-feira nós temos o trabalho aqui de ensinamento para os novos convertidos visando o batismo. Também o nosso trabalho de evangelismo na Praça 7 com o nosso missionário Gerson. Também na terça-feira, pela manhã, às 9 horas, 9h30, no Pedro Ernesto também a visitação. No sábado pela manhã, temos aqui a consagração que envolve todo o campo. Será o último dia do mês, dia 31, e antecede a Santa Ceia, no domingo. Então, uma grande consagração aqui no próximo sábado. Também, no próximo sábado, teremos aqui uma reunião com o pastor da igreja e todas as nossas irmãs ligadas aos serviços filantrópicos do campo. Logo após a consagração, assim a reunião, né? E também no domingo, a nossa escola bíblica dominical em classe única aqui no Templo Sede, e logo após a Santa Ceia do Senhor. E às 18h30, mais um grande culto em adoração a Deus. Então, ensaio para a mocidade, né? Já está também aproximando a festividade da igreja, que será na segunda semana de junho. Os irmãos olhem nesse sentido, com certeza será uma bênção. E também a mocidade, logo em seguida, no mês seguinte, a confraternização de mocidade. Então está em preparação e será assim na sexta-feira também ensaio para Almadevi e o Adivim. Temos também cantina funcionando, os irmãos passem lá, participem, uma bênção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos ter também sem ser essa terça, a outra teremos profissão de fé, novo batismo que vai haver, tá bom? Não falte, vamos apoiar também ao batismo. Deus abençoe a cada um dos irmãos e vamos ficar em pé. Eu quero agradecer a visita, a presença de cada um dos nossos irmãos. Também vamos agora orar, agradecendo a Papai do céu. Tá? Bom, agradece aqui a Deus. Oramos. Cadê sua mão? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, essa palavra maravilhosa, diante do Teu trono. Pai querido e santo, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Pai, olha pela comunidade, Senhor, queridos irmãos. Senhor, esses tiroteios, meu Pai, já vai essas guerras, vai cessar. Pai, Deus de poder e maravilha, protege a cada irmão, a cada irmã, que vão passar pelas ruas, vielas, escadas. Põe as tuas mãos, cobre com teu sangue santo. Deus, dê uma semana maravilhosa para conosco, debaixo da tua presença. Eu venho lhe pedir, meu Pai, pelo poder da tua palavra, livra do homem sanguinário e dá uma vitória para cada um nesta semana. Pai, essa semana de vitória, eu lhe peço em nome de Jesus. Paz para a igreja. Levantamos nossas mãos e fechamos nossos olhos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja aqui em Vila Isabel e com toda a igreja na face da terra,
E todos dizem amém.